Olá, hoje tem mais um Talks com Bia Ferraz e hoje eu tenho um convidado mega especial, que é o Paulo Resulta, o cara dos dados. Eu conheci o Paulo já tem um tempinho, já nem sei mais quanto tempo, né, Paulo? Quanto tempo? Quase 2 anos no grupo do Júlio. Quase 2 anos no grupo Quase do dois Júlio? anos. Muito bem, é. E a gente começou a se falar, fizemos trabalhos juntos e a gente se deu muito bem. Continuamos, né? Depois do nosso trabalho, a gente continuou muito junto ainda. E eu acabei de fazer um convite para ele. Paulo, vem conversar comigo, vem contar um pouco da sua história, um pouco de como você construiu sua trajetória, principalmente em relação a dados, né? Que é algo que a gente percebe hoje que é muito importante e que não sei se está todo mundo muito sinalizado para isso, né, Paulo? Uhum. E eu vou começar com uma primeira pergunta, que é, primeiro, quem é Paulo? Me conta, quem é Paulo Resulta, Paulo? Bom, Paulo, ele é pai do Davi e da Laura, casado com a Thaís, tem 37 anos. Trabalho há 15 anos na mesma empresa. Caramba. Comecei como operador de telemarketing dentro da empresa. E graças ao Excel e ao trabalho com dados, eu consegui chegar à função de analista sênior de informações da área que eu atuo. E há 15 anos trabalho com Excel todos os dias, faço tudo praticamente dentro do Excel. E construí toda a minha carreira nesse sentido de dados. Dados, informações, tratando e gerando informações com base naquilo que os dados estão trazendo. A sua formação, ela vem de dados? Ou você entrou na empresa e entendeu que você precisava estudar? Como foi a trajetória de chegar hoje e ser a pessoa do Excel, por exemplo? Na verdade, foi o acaso. Não tem Foi outra de pouquinho em explicação. pouquinho. Na época que eu entrei na empresa, eu tinha 23 anos e não fazia faculdade. Eu não estudava ainda nenhum curso. Tinha lá os técnicos de administração, contabilidade, mas nada muito específico. E eu sabia 2 fórmulas de Excel, soma e média. Soma em média? Oi, já é bom. E com essas 2 fórmulas eu consegui criar uma planilha que resolveu um problema da área. E qual era o problema da área? A gente tinha uma planilha de auditorias de consumidores. E a gente não conseguia, de uma forma rápida, fazer ali a contagem da nota, média. E foi isso. Eu resolvi um problema Mas num pontual. volume bem grande, talvez, então, já de dados naquela época, já tinha? Já. Ou já era um volume grande? Já. Isso foi em 2010, 2011, então a gente já tinha mais ou menos essa cultura de dados ali dentro. E depois que eu apresentei essa planilha, resolvi esse problema, tinha um colega que sabia muito mais de Excel, uma referência lá dentro da empresa, e eu comecei a me chegar mais perto dele e comecei a aprender com ele. E surgiu uma outra oportunidade, uma vaga dentro da própria área, que precisava de um conhecimento de Excel. Como eu já estava aprendendo com ele, ele me convidou para ir trabalhar junto. Olha que bacana. E daí começou toda essa questão de trabalhar De com Excel, dados. né? De viver Isso. e respirar Excel. Isso. Eu acho que você não contou toda a história. Porque eu sei que tem algumas grandes certificações que você tem. Sim, mas toda a minha certificação, ela veio de 2020 para cá. Pra cá, entendi. Entre 2011 e 2020, eu não fiz nenhum curso de Excel. Tudo aprendendo, Tudo aprendendo no na dia a dia, prática. na prática, no dia a dia. Isso. Então, assim, eu lia muito blog, livros, alguns canais que começavam ali no YouTube a fazer algum tipo de tutorial e muito ali no dia a dia. Então, surgiu Resolvendo uma necessidade. as necessidades do dia a dia. Surgiu uma necessidade, a gente criava alguma coisa. E as certificações eu fui tirar a partir de 2020. Entendi. Foi muito mais no sentido de... Entrou a pandemia, né, e eu estava trabalhando já em home office, e eu pensei, eu preciso oficializar o que eu sei. Entendi. Né? E aí eu comprei um primeiro curso de Excel, de uma mega professora, que depois virou uma grande amiga também. E aí eu comecei a entender que eu precisava das certificações da Microsoft. Fiz a primeira certificação como especialista, passou 3 meses, fiz a segunda certificação como expert, e a partir da segunda certificação eu pude ser certificado como instrutor da Microsoft. Que bacana. Então recebi uma carteirinha da Microsoft em casa, Ó. né, um diplominha lá de instrutor certificado, e eu estou há 6 anos
como instrutor Como certificado. instrutor. E fora, então, fora o seu trabalho, você ainda consegue ser Sim. instrutor e ter... São alunos, é isso que você tem? Isso, eu tenho o Instagram, né, onde eu compartilho ali os conteúdos que eu faço, com tutoriais, né, até como uma forma de retribuir aquilo que eu tive lá atrás, né, Entendi. de ensinar um pouco do que eu sei. E faço alguns tutoriais mais longos no YouTube, tem alguns e-books, planilhas prontas que eu também Disponibiliza. faço. E vou começar futuramente com uma mentoria também individual. Né? Então, Para ajudar as pessoas a isso. entenderem o conceito e as fórmulas de Excel. Isso. Não só do Excel. Eu trabalho com Excel todo Uhum. dia, mas antes do Excel tem a base, que é o conceito, que é o fundamento. Entendi. Né? Então, não adianta eu te explicar uma fórmula do Excel se depois você não vai conseguir conceituar aquilo e usar aquilo em outras coisas. Né? Fica como uma receita que você só vou vai te falar servir que para aquela aquele necessidade. se em diff, aí pronto, já bagunça toda a minha cabeça. Então, antes de ensinar o programa em si, tem o conceito. Entendi. Né? E a gente vem de uma cultura onde exatas têm um certo preconceito. Então, as pessoas meio que não gostam, né, de números, de estatística, de exatas. Né? E como imaginam que o Excel só sirva para exatas, aí criou esse preconceito e essa barreira também no aprendizado do Excel. Para que mais o Excel serve, sem ser exatas? Que agora você me deixou curiosa. Eu nunca tinha pensado que ele serve para outras áreas que não sejam exatas. Serve. Por exemplo, a minha esposa ela é farmacêutica. Todo o trabalho dela é em cima do Excel. Elas fazem o Excel como se fossem um planner. Então, ali tem a rotina do dia, tem a questão de etapas do processo. Tudo controlado no Tudo Excel? Tudo controlado no Excel. Você sabe que isso, não sei se é a insegurança de algumas pessoas. Pelo menos é um pouco da minha. E de repente, assim, por isso que a gente migra muito para um RP, porque a gente tem medo de alguém ir lá e apagar aquele dado. Como a gente consegue se proteger em relação a isso e tirar esse medo, de fato, a planilha ela vai continuar intacta, inteira, e ninguém pode mexer? Tem como fazer isso? Tem algumas formas de você criar proteções dentro do próprio Excel, onde você dá níveis de acesso para as pessoas. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer de forma nativa mesmo na ferramenta. Na própria ferramenta, sem usar macro, sem usar nada de... Que bacana. Eu não sabia. E assim, a maioria dos erros que acontecem no Excel são culpas do usuário. Não, esse é o ponto, porque assim, o usuário sempre vai errar. Agora, existe um preconceito não dá para colocar com o Excel em relação a isso. Eu lembro que, na época da pandemia, eu vi uma matéria falando que o Excel causou um erro no cálculo de mortes e vítimas da pandemia. E o erro foi que a pessoa salvou com um formato antigo, que cabia menos linhas do que cabem hoje. Que isso também é uma questão de formato. De formato e também de volume de dados, né? Isso. Hoje o Excel suporta mais de 1 milhão de linhas. 1 milhão de linhas? Sim. Nossa, eu estou desatualizada demais. Em cada guia. No passado, até a versão de 2007, suportava 65 mil linhas. 1 milhão de linhas é muito dado, né? E colunas? 16 mil. Caraca. Em uma planilha do Excel cabem mais de 17 bilhões de dados. E em cada célula do Excel cabem 32 mil caracteres. Meu Deus. Não, eu fico imaginando assim, como faz para dar conta de tabular uma planilha e que ela seja efetiva, sabe? E com toda essa possibilidade, porque você vai, daqui a pouco você foi indo na coluna e depois já esqueceu o que você fez. Sim. Eu, por exemplo, às vezes até duplico coluna para eu poder conseguir levar o dado tem algumas pro estratégias próximo. que a gente faz. Durante o meu aprendizado, eu fui muito para a linha de programação. Que dentro ajuda do Excel, demais, que é a né? parte da macro e do VBA. Então, eu criava formulários que serviam como uma interface para o usuário. Que daí já evita um pouco do erro. Já evita um pouco do erro, que ali eu conseguia colocar travas. Né? Então, nesse campo aqui você só pode colocar um campo de data. Nesse campo aqui, você só pode colocar um número. Entendi. Aqui é só texto. Né? E também já colocava também a formatação. Então, aqui é só letra maiúscula. Já para não ter o erro do usuário.
Entendi. Ainda dá para errar. Ainda dá, né? Ainda dá. Né, Mas tenta diminuir, isso, né? E uma outra estratégia que eu faço bastante é de dividir. Né? Então, a gente, às vezes, quer colocar todas as informações numa planilha só, numa guia só. E, às vezes, você consegue dividir isso em 2 guias, né? Entendi. Então, em uma você vai ter ali nomes, na outra você vai ter datas, né? E aí você casa depois essas planilhas com a sua necessidade. Eu fico pensando assim muito na estruturação e nos acessos. E existem planilhas compartilhadas, eu consigo fazer uma planilha, né, uma por vez, depois eu coloco todas e vou puxando os dados. Sim, de uma, é né, uma estratégia. Que é uma estratégia de dividir os dados. Isso. E também não sei se é diluir os acessos, né? Mas eu não sei se isso também acaba não é corrompendo a planilha, mas várias pessoas utilizando, várias pessoas tendo acesso. Como faz para não dar problema? Então, hoje, com a questão da nuvem, né, então você consegue compartilhar o acesso na nuvem. Então, antigamente tinha essa restrição, principalmente em empresa em rede, você não conseguia abrir a planilha 2 pessoas ao mesmo tempo. Hoje, com a questão da nuvem, você consegue. Entendi. Né, e as alterações vão sendo salvas ali em tempo real. Um consegue ver que o outro está consegue. Aparece ali mexendo. A fotinho de quem está mexendo. Então, você consegue já ver quem que está fazendo alguma coisa na planilha. Né? Ou não, né? Mas, assim, a grande questão é de você entender qual que é a utilidade daquela planilha e quem que vai usar. Né? Então, antes de começar a criar ali alguma coisa, entender quem que vai usar isso aqui, qual o nível de conhecimento. Entendi. Né? Qual o nível de acesso à informação que essa pessoa pode ter. Principalmente quando você fala de dados de empresa, não é todo mundo que pode ter acesso a todos os dados. Então, o que essa pessoa pode enxergar daqui? Tem como mostrar dados conforme o perfil do usuário? Ou não, na planilha? Não, na planilha diretamente não. Não. Aí teria que fazer várias o que você consegue interfaces. Por exemplo, se eu tenho uma planilha de cargos e salários, que eu não quero que todo mundo abra, eu coloco uma senha de abertura. Tá. E aí, quando você abre a planilha, vai aparecer lá a janelinha para colocar a senha. Entendi. Se a pessoa não tiver senha, ela não consegue acessar aquilo. O documento fica disponível vamos supor, numa lista onde todo mundo consegue visualizar, mas a pessoa não consegue acessar. Isso. Né? Ela não consegue nem abrir a planilha no Excel para enxergar nada. É um dos tipos de proteção que você tem. Você tem proteção contra manipulação de dados. Então, eu consigo proteger, por exemplo, a coluna B, eu não quero que a pessoa mexa. Eu consigo bloquear ela e não a dá pessoa acesso. não mexe na coluna B. E eu tenho a proteção de estrutura. Então, são 3 níveis de proteção que o Excel oferece. A de estrutura, eu não consigo adicionar uma planilha nova, eu não consigo excluir uma planilha, não consigo mexer em nada que tem na estrutura do arquivo. Então, são alguns níveis de segurança que o Excel vai disponibilizando. Né? E, com base nesses níveis, a gente vai tentando adequar ali para a realidade do dia a dia. Eu comecei a trabalhar com 12, 14, eu já estava CLT. E nessa época não existia outra ferramenta que não fosse o Excel. E eu me lembro que, antes de pensar em criar uma planilha, eu estudava um pouco antes, sabe? Será que precisa? Vai atender? E eu ia respondendo algumas perguntas para também não criar um monstro em que depois ninguém vai usar e ninguém vai mexer. Sim. E que fosse fácil, né? Porque é uma delícia. Você começa a criar colunas, você vai vendo que você pode isso, você pode aquilo, e calcula aqui, calcula lá, e você fala assim, meu Deus, o que é possível fazer? Mas eu sempre tive essa simplicidade de pensamento, sabe? De entender que, assim, o que de fato vai ser necessário para... E acho que vale até hoje isso, viu, Bia? Né? Para criar. Sim. E, fora isso, lógico, logo na sequência vieram os sistemas, aí eu comecei também a me aprofundar em sistemas. E mesmo com o sistema, a planilha era a base de apoio para a gente validar o que estava lá, ou extrair os dados, jogar na planilha para a gente trabalhar com aqueles dados, porque também eram limitados os sistemas. Hoje não, hoje o sistema praticamente faz muita coisa. E hoje, olhando, né, para agora, você percebe que o Excel perdeu força por conta dos sistemas, dos ERPs e tudo mais, ou não? Ele continua igual como era...
e com a mesma força e ainda complementar? Eu acho que ele ganhou força. Ganhou? Ganhou. Inclusive, esse mês, agora dia 30, o Excel completa 40 anos. Caraca! A primeira Eu sou versão, mais velha que ele. A primeira versão foi lançada em 1985. Né? E de 85 para cá, o mundo mudou muito. Muito. Como você disse, surgiram ERPs, surgiram CRMs. Mas eu costumo brincar que não importa qual seja o ERP que você tenha, quantos bilhões você tenha investido, vai ter o botãozinho Vai ter o exportar botão para o Excel. Pro Excel. Isso é uma verdade. Exportar em Excel, CSV, como é que você Isso. sobe. E isso para sites, para e-commerce, a Pra gente tudo. sobe tudo em Excel para depois Isso, fazer pra as... tudo. Sempre vai ter ali o botãozinho exportar para o Excel, porque é onde o usuário é familiarizado. E ele consegue manipular o dado da Exatamente. forma como ele consegue enxergar, não é? Exatamente. Então, assim, em 2015 surgiu o Power BI. Isso é uma coisa que eu não entendo bolhufas. Eu acho lindo o nome, acho tudo fofo. Queria Sim. me aprofundar e não consegui, Paulo. É um programa da Microsoft também, né, que ele serve para criar visualização de dados. Então, aqueles painéis bonitos, dashboards que a gente Que vê... vem do Excel. De Não diversas necessariamente. fontes. De Pode diversas vir de fontes. onde? Pode vir de inúmeras fontes. Posso pegar um site, por exemplo, e jogar para o Power BI. Posso conectar uma API. Me fala mais, com mais profundidade que eu preciso visualizar. Como é que você consegue pegar alguma coisa do site e jogar para o Power BI? Você exporta uma planilha Excel, Não. num CSV, não? Acesso diretamente no site através de API. Ah, tá. Você Eu faz uma consigo, API, por exemplo, pegar uma puxa. API do Mercado Livre, conectar no Power BI e gerenciar todas as vendas diretamente no Power BI. Caraca, é sério? Sim. Que legal. E falaram que com isso seria o fim do Excel. Passaram-se 10 anos, o Excel continua presente em mais de 90% das empresas do mundo. Mas será que é porque as pessoas também não... Eu não vejo tantos profissionais assim de Power BI. Tem. Existem. Eu vejo que até existe uma procura, mas não até vejo. pela facilidade de aprendizado. É uma curva de aprendizado bem mais rápida Do que o Excel? do que o Excel. Sério? É porque ele é muito mais arrasta e solta e muito mais intuitivo. Ah, Então, entendi. eu não preciso, por exemplo, se eu quero criar um gráfico de coluna, tem um desenho do gráfico de coluna, que eu pego ele, arrasto para o painel, pego o dado que eu quero dos que eu quero, jogo ali dentro e ele cria o gráfico ali na hora. Entendi. Entendeu? Então, ele é mais rápido. Você precisa pensar menos nessa questão de desenhar ali um gráfico, um painel. Claro que por trás ele tem toda uma estrutura que é difícil de aprender, Imagina. mas que as pessoas não têm o preconceito que elas têm com o Excel. Mas por que você acha que tem preconceito? Quais os preconceitos com Excel? A dificuldade De aprendizado. aprendizado? De aprendizado. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas começam a aprender, pegam uma receitinha de bolo ali para fazer uma fórmula e não se aprofundam. Né? Então, e depois fala que o Excel é difícil, mas é porque ela está usando do jeito errado. Como ela pode usar do jeito errado? De diversas formas. É, porque, assim, eu pergunto porque eu não consigo, eu não consigo pensar sem o Excel. Por mais que eu faça design, por mais que eu faça um monte de coisa, eu primeiro tenho que colocar no Excel. E, assim, o básico é soma e Mas só. qualquer coisa que a gente vai fazer, Mas é isso, eu a coloco gente lá. faz no Excel. Aí eu olho, aí eu vou, lógico, dependendo do que é, aí eu vou fazendo a coluna virar um monstro, a planilha virar um monstrinho. Mas eu não consigo pensar se eu não tiver com números. Eu não consigo. Por exemplo, tudo que você vai fazer, você começa no Excel. Você vai fazer uma lista de convidados para o aniversário da sua filha, você faz no É Excel. no Excel. Uma lista de compras, você faz no Excel. É tudo. Né? Tudo. Né? Só que o Excel ele é desenvolvido como uma planilha eletrônica. Então, ele serve basicamente para cálculos. Né? Então, ele foi desenhado ali para uma área mais contábil. E depois as pessoas foram entendendo que pela facilidade de linha e coluna, é mais fácil de usar. Muito. Né? E você acaba criando coisas em Excel que não necessariamente seriam no Excel. Por exemplo, eu às vezes pego planilhas com muitas linhas, muitas colunas. Então, para aquela necessidade, a pessoa ela já precisaria de um banco de dados, não de uma planilha. Entendi. Pelo tamanho que aquilo vai ficar, pelo tamanho de arquivo. Você vai abrir aquela planilha, vai demorar 20 minutos.
E aí a pessoa acha que é o Excel que é travado, mas não, é porque ela montou a estrutura do arquivo dela Entendi. onde não deveria ainda ser. hoje tem esse lance da abertura do documento que, de fato, ele demora um pouco mais quando tem Sim. um volume de dados muito grande. É verdade, eu tinha esquecido disso. E aí você coloca fórmulas que se recalculam a cada movimentação. Então, por exemplo, você tem algumas fórmulas do Excel que elas são voláteis, né? Então, cada alteração que você faz, ela vai se modificar. Então, por exemplo, uma fórmula que traz o dia de hoje. Então, ela vai sempre trazer o dia de hoje. Então, Igual toda agora, hora, não é isso? Isso. O agora ele ainda traz, o agora ele ainda traz a data e a hora. Tem algumas As fórmulas ali, na né? memória. Ele ainda traz a data e a hora. Então, a cada enter que você dá, ele vai atualizar aquela fórmula. Entendi. Então, aquele arquivo vai ficando pesado. Entendi. Né? E ainda tem muito isso. Né? E eu costumo falar lá dentro da empresa que eu trabalho, ou com as pessoas que eu converso, que se o Excel tá difícil é porque ele tá errado. Faz sentido. Ou você não pensou direito quando você foi Sim. sentar e colocar o seu pensamento dentro dele para gerar os dados que você precisa. Porque nasceu errado. Nasceu é uma errado. planilha que nasceu errado, não pensando no problema que aquela planilha ia resolver. No conceito, né? Sim. Porque esse lance de linha e coluna, antes de fazer, a gente tem que pensar o que a gente coloca na linha e o que é que a gente vai colocar na coluna. E aí as pessoas invertem muitas vezes. Elas colocam campos, né? Isso aí, no conceito de dados, é registro e campo. Né? Registro é a linha, campo é a coluna. E as pessoas não têm esse conceito. E aí sai colocando ali nome como coluna, sabe? Aí você vai ver uma planilha tá gigantesca. Então, a gente ainda vê muito disso. Mas é tudo por uma questão mais estrutural mesmo, de conceito. De conceito, né? De não pensar... Não, eu acho que tem que desenhar num sulfite, Sim. né? Entender como é que vai ser. Aí, do sulfite, você passa pro Excel para ficar mais simples. Assim, é pensar no antes, sabe? É justamente isso. A gente é digital e a gente é analógico. Sim. Então, como você disse, se a gente não vê... Né, eu sou... E eu brinco que eu gosto de ver com a mão. Eu sou bem dessas. Eu gosto de... Quando tá na minha mente, eu preciso traduzir em alguma coisa para eu poder visualizar. Se eu não consigo visualizar, Então, eu não consigo... Às vezes, se alguma pessoa me pede ajuda, por exemplo, eu falo, não, traz o computador aqui ou eu vou até aí, porque eu tenho que ver com a mão para poder te ajudar. Senão, eu não consigo. Mas quando num caso de um online, você consegue acessar o computador do outro e fazer... Ainda assim, ainda peço para abrir o Teams, compartilhar a tela. Deixa eu mexer aí. Sim. Tá. Porque às vezes é mais rápido. Sim. Né? Mas também por uma questão mais de se localizar, né? De entender ali o que você está fazendo de fato. Porque nunca a pessoa fala tudo, né? É engraçado. Ela faz o download na cabeça dela, mas quando ela vai verbalizar, ela não verbaliza tudo que precisa. Aí a gente fica sem entender, né? É o mal do TI, né? Que o TI chega e resolve o problema só de aparecer. Eu sou meio TI, eu tenho um pezinho no TI, eu adoro. Eu não sei se eu te contei que eu comecei a estudar programação esse ano. Aí dei uma pausada porque estava... fora a máquina e tudo mais, tem que algumas coisas de máquina. E eu falei, vai ficar aqui, fico no grupo, leio o que o grupo está falando e vou me familiarizando com essa linguagem também, que é bem diferentona. E vem acontecendo muito também da IA. A IA impacta, ela ajuda as pessoas... não sei se eu já pedi tabelas, tá? Para a IA fazer. Eu falo lá, olha, eu preciso disso. Monta para mim a tabela só para eu poder já exportar para o Excel. Sim. Como é que tá isso? Você tem sentido que as pessoas estão fazendo mais? Você faz também ou não? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Que delícia. Acho que a IA ela é uma ferramenta que ela tem que trabalhar com a gente e não para a gente. Sim. Então, a IA ela serve muito no Excel no sentido de, não estou lembrando o nome de uma fórmula. Então, antigamente eu jogaria no Google, hoje eu posso jogar na IA. Então, só mudou o lugar de pesquisa. Maravilhoso. Porque eu já tive uns pauzinhos assim, aí eu só explico foi isso que aconteceu. Ela me dá a resposta, eu vou lá e corrijo rapidinho. Eu uso, por exemplo, em programação. Então, ajuda muito. Eu faço muita automação dentro do Excel. Na empresa que eu trabalho, a gente usa o SAP. E é possível você fazer com que o SAP lance o Excel lance o dado no SAP. Pera, deixa eu processar essa informação.
a gente consegue... É como se fosse uma importação, então? Não, ou Na é verdade, direto? é ele fazendo o trabalho por você, ele digitando por você. Por exemplo, você vai criar um pedido de compra. Você Eu tem que crio no preencher, Excel? você preenche as informações no Excel, por exemplo, fornecedor, valor, texto, e com a macro, com a automação, você aperta um botão e ele digita isso no Excel e faz todo o processo automatizado. Caramba, que bacana. Isso eu não sabia. É uma das possibilidades de integração do Excel. Você consegue automatizar sistemas web também. Então, tem ali um sistema web, você consegue fazer também ele lançar informação lá dentro. Assim, Nossa, isso é um universo de coisas, Sim. né? Que, de fato, eu não trabalho com Excel, não é não é meu foco como é o seu. Então, você conhece demais. E é tão bacana quando a gente conversa com alguém que tem essa visão de tudo que o Excel pode fazer e a pessoa chega e te conta alguma coisa e fala assim, puxa, aí eu imagino a sua cabeça que deve ficar assim, tá, peraí, eu vou lá e vou fazer. Não é assim com você? Mais ou menos isso. Porque é muito fácil quando você tem todo o escopo do que a ferramenta consegue fazer. Sim. E quando alguém te apresenta uma dificuldade, você fala assim, é assim que resolve, né? Sim. E em relação a IA, eu gosto, né? Eu uso todo dia, me facilita demais a criação de muitas coisas, só que eu tenho aquele mesmo medo que eu estava te comentando atrás do conceito, né? De uma pessoa pedir para ele fazer uma planilha, resolver algum problema e não saber como usar aquilo depois. Entendi. Porque eu fico pensando, a pessoa ela já não sabe Excel, né? Ela já não tem uma Se ela base não de tem uma conhecimento. base de conhecimento, Aí surge uma oportunidade de emprego que precisa de Excel. Ela se acha capaz porque ela usou a IA para resolver um determinado problema. Só que no teste de emprego ela não vai ter IA. será? Eu não sei, de repente isso logo vai Né? mudar, né? Porque as Talvez. pessoas, Né? assim, eu não vejo hoje como uma empresa fala assim, não, você não vai usar, que você tem que ter o seu conhecimento. Eu imagino que não, né? Então, mas algumas têm esse limitador, Bia, pela questão de segurança dos dados. É que você joga lá é público, né? Entendeu? Você, por Tem uma exemplo, ferramenta que limita isso, que é a Tocan, se eu não me engano, ela consegue regular. Você faz, as pessoas dentro da empresa fazem as pesquisas, lógico, com os dados que não deveriam ir a público, e ela faz essa restrição. Isso. Eu não sei como é que ela funciona e se ela funciona 100%. eu não conheço, né? Mas assim, por exemplo, você pega uma planilha sua, da sua empresa, joga no chat GPT, você está alimentando o GPT com os dados da sua empresa. É Entendeu? um risco, É né? um risco. Eu fico imaginando Hoje tem que risco seria também, né? Porque a pessoa, por exemplo, eu fui lá e fiz isso. O outro, alguém precisa saber disso para poder, de repente, pedir a minha informação, certo? Ou não? É mais a questão de você estar alimentando uma inteligência artificial com uma informação que às vezes é privada, Confidencial. ou que ainda não deveria ter ido para o mercado. Entendi. Né? E o Excel ele tem uma inteligência artificial embutida, que é o Copilot. Eu já ouvi, ainda Que não mexi. Inteligência artificial da Microsoft. Ela usa como base o ChatGPT, né? O cérebro ali é o do GPT, só que ela está dentro dos aplicativos da Microsoft. Então, Ela hoje, é mais segura? um pouco mais, né? Porque você não precisa jogar aquilo fora para um outro lugar, para um outro ambiente web. Né? E hoje você faz uma pergunta direto numa célula do Excel, você digita a Só fórmula. a célula, por exemplo, ela não tem acesso ao restante da informação? Até tem. Tá. Né? Depois ela vai ter que ter esse acesso, mas é uma função que você faz a pergunta direto para o Excel. Você não precisa abrir o chat GPT para fazer essa pergunta. Entendi. Então, por exemplo, eu posso digitar a função, que é o Copilot, como eu calculo a média do intervalo de C2 a C6. E ele vai te calcular a média do intervalo que você determinou. E ele insere a fórmula Insere a naquela... fórmula, já insere. Você tá de brincadeira. Gente! Meu Ele já Deus! insere a fórmula, já te resolve o problema.
Então, se eu tiver... Porque eu sei, meu sonho era aprender aquelas fórmulas. Se fulano de tal for igual a X e no Y, não sei o quê, responda a X. Né? Eu demoro muito para fazer essas fórmulas. E às vezes eu até desisto. Eu falo assim, eu nem vou fazer, deixa eu com as minhas colunas, vai mais coluna do que o necessário, mas eu não vou conseguir fazer isso. Porque é uma delícia. Então, se eu pedir essa fórmula, ele vai Ele vai te fazer. trazer. Hoje você tem... Isso é muito bom. Hoje você tem o Python instalado dentro do Excel. Isso é muito legal. Você consegue escrever scripts de Python como se fosse uma fórmula do Excel. Caramba. Então, você não precisa, às vezes, mais de ter ali os simuladores de Python. Você já consegue jogar tudo dentro do Excel. Gente, como conversar é bom, não? A gente vai aprendendo Por isso coisas que eu te disse que o Excel... Ele, é um universo. sim, e ele não tem essa questão de não ser mais necessário. Entendeu? Então, tem um professor meu de Excel que brinca que o inventário do fim do mundo vai ser feito no Excel. O inventário do fim do mundo será feito no Excel. Caramba. Com um volume de dados, se ela hoje já chega ao que está calculando, imagina daqui a alguns anos. Vai ser muito grande. Agora, tem uma... Como é que funciona Google e Microsoft, né? As planilhas do Google e as planilhas do Excel. Porque o Excel, o Google abre as planilhas do Excel, né? E o inverso também. Sim. E existe... Eu lembro que, não sei se hoje em dia ainda é igual, mas eu imagino que sim. Mas a gente conseguia desbloquear uma planilha do Excel abrindo no Google. Sim. Hoje, um pouco menos ainda dá. Ainda dá. Ainda acontece. Ainda acontece. Mas é um pouco mais difícil. Mas as duas ferramentas, elas são gêmeas praticamente. Sim. Né? Então, Mas essa aí eu nunca testei. Vou testar essa no Google sobre se calcula a fórmula. Esse teste eu não fiz. eu acho Deve que fazer. já também. Deve fazer. Só que eu não sei o nome da fórmula do Google Sheets. Eu acabo usando bem pouco. Mas nem para fazer um benchmarking, assim, né? Para ver o que eles estão fazendo. Eu acabo não fazendo, sabia? Não? Não. Para entender, olha, será que eles tem coisa nova, não tem? Eu faço, às vezes, algumas coisas de comparação de fórmulas. Né? Entre uma e outra, como em uma e outra. Funciona em outra. Entendi. Porque tem algumas do Google que são mais fáceis que são do Excel. Porque como o Google é um motor de busca, né? Então algumas coisas são mais diretas no Google Sheets do que no Excel. Entendi. Só que o Excel está copiando tudo que o Sheets faz. Então, antigamente o limitador do Excel a ferramenta tem que ser paga. Hoje ela consegue ser gratuita. Assim como o Google Sheets. Você não consegue... O Excel já é gratuito ou não? Sim. Você está de brincadeira? Se você tiver uma conta Microsoft, você consegue usar o Excel online. Nossa, você não consegue baixar no computador, mas você consegue fazer online. Você consegue fazer online. Não só o Excel, então todas as ferramentas. Sim. PowerPoint, Sim. todas PowerPoint, elas. o Word. Olha que bacana. Uma informação boa essa, hein? Só que você não consegue instalar o aplicativo. Né? Não, mas fazendo online já está lindo. Sim. Você não precisa baixar. Mas você consegue baixar a planilha, você consegue baixar o documento que você fez. Só que aí, na hora de abrir, você vai abrir no navegador web. Você não vai ter ele instalado ali. E até essa questão do preço também acabou ficando bem mais em conta. Já era em conta. Eu lembro, chegou uma época que eu paguei, depois eu mudei para o Google, comecei a mexer com o Google, fiquei no Google e falei assim, eu não vou ficar pagando Microsoft mais Google, né? E eu precisava centralizar e organizar o meu negócio num lugar só. Mas eu acho que era 380 na época, já não era caro, já era acessível. Agora, por freela, é muito legal. Então, e ainda te dá ali a conta ali, acho que com 5 gigas de OneDrive, né? Então, você vai ter um e-mail, como se fosse o Gmail, só que é final Outlook. O meu Ferraz Fabiana, @hotmail, é Microsoft. Eu também tenho meus Hotmails ainda. É Microsoft. Do tempo de MSN. Então. É a minha conta mais antiga e eu centralizo todas as principais informações nessa conta. É onde eu tenho. Então, e hoje tem essa possibilidade do uso online, que é também colaborativo. Então, mais pessoas conseguem usar. Entendi. Então, é uma ferramenta que ela vem se atualizando com o mercado. Né? Muito bacana. De fato, eu não sabia. Eu tenho lá, eu acesso o meu OneDrive, né? OneDrive, acesso, tive que baixar, porque o bendito do meu e-mail não funciona mais no meio do celular. Aí eu falei assim, eu não sei, vai dando os entraves, você tem que ir buscando soluções para poder corrigir, porque esse, de fato, é o meu e-mail principal. Eu tenho os outros, Bia Ferraz,
mas esse é o meu e-mail. Ele tinha que funcionar. Eu falei, cara, toda vez... Não, de verdade, esse lance quando tem que instalar aplicativo e tem que ler um monte de coisa. E tem que... Nossa, tem tanta coisa que eu falei assim, gente, não dá para ser algo mais simples e mais rápido? Eu não sei o porquê que travou, eu não lembro porquê que eu não conseguia acessar meu e-mail, eu precisava acessar no celular e não conseguia mais. Mas para instalar o bendito no celular também foi um parto. Eu falei assim, vou desistir, não vou. E olha que eu amo tecnologia, mas quando chega nessa parte de manuais, de ler coisas, eu falo assim, nossa, me dá uma preguiça, de verdade. Eu falei assim, gente, não é possível. Voltando. Então, a IA, ela é parceira, dá para... Tem que ser. Não tem como não ser hoje, usa... Tem o Excel, ChatGPT, Manus, você conhece? Você usa Manus também? Não. Usei de todas bem pouco. as... Usei bem pouco. Mas, no geral, é sempre as de texto que se usa para Excel. De imagem, tem uma... nada. Eu esqueci o nome, mas tem uma IA específica de Excel. É que agora eu não vou me lembrar o nome dela. É? Mas também é para... Depois eu vou pesquisar. Para criar ali planilhas, criar fórmulas... Né, fazer essas análises. Mas aí eu sempre fico muito preso nessa questão de segurança de informação. Entendi. Que mesmo numa IA, mesmo que ela seja voltada para Excel, ainda ela assim, pode ser... É uma ferramenta de terceiro que você não sabe quem que desenvolveu aquilo. Você falou um ponto interessante, porque assim, o meu medo quando a gente fala de IA é a gente entender assim... Hoje tem vários... as pessoas, elas pegam e elas mesmas desenvolvem algumas tecnologias usando a IA de fundo para fazer o negócio delas acontecerem. E com a aceleração de tudo, né, de negócio e tudo mais, e aí você fala... Vou dar um exemplo. Você contrata um CRM baseado em IA, que a pessoa lançou tem 1 ano. Você não sabe se daqui a 2 anos ou 1 ano e meio aquela empresa vai existir. E aí você desenha toda a sua estrutura em cima de algo tão novo e que você não sabe como vai ser. Aí eu fico imaginando, assim, gente, será que a gente sai do confortinho, né, do que está funcionando, do que existe no mercado já há muito tempo? Ou a gente arrisca e depois se der um BO, como é que a gente volta? Como é que a gente corrige? E ter esse plano B é complexo, eu acho, nos dias de hoje, né, com esse volume de ferramentas que a gente tem. Eu não... Você perguntou de IA de texto. O próprio GPT, de imagem, né? Você perguntou. O próprio GPT, você tira um print ali e manda, ele tem ali o reconhecimento, né? De até de tabela, né? Se você printar uma tabela, ele fala assim, faz essa tabela para mim. Faz. Até o próprio Excel faz. Se você mandar uma imagem, ele faz... Ah, gente, é sério? Sim. Não, tá num nível esse Excel que eu tô com vontade de mexer nesse Excel de novo. O Excel, ele tem um conector de dados que ele consegue extrair dados de tabela de PDF, dados de tabela de imagem. No Excel do celular, se você baixar o Excel do celular e tirar uma foto de um rótulo com informação nutricional, ele transforma em tabela. Minha mente. Ele transforma aquilo em tabela e joga direto para a tabela. Caramba. Joga direto para o Excel. Claro que ele não vai jogar 100% certo. Nas colunados, isso. Não, ou a informação. A informação. Às vezes vai um caractere diferente, uma palavra escrita de um jeito diferente. Entendi. Né? Porque nem sempre as fontes vão ser padrõezinhas, né? Bonitinhas, tudo fácil de reconhecer. Mas se você pegar ali um texto digitado, impresso e tirar uma foto, ele vai transformar aquilo numa tabela sem você precisar ficar digitando. Meu Deus. Eu agora estou impactada, querendo voltar a usar Excel. E é muito legal, porque falta essa informação, falta saber como... eu sempre mexi com Excel, mas assim, eu nunca me aprofundei. Eu sempre fui naquela página, primeira página, né? Você já foi para 20ª e não sei lá quantas páginas aí de Excel. A curiosidade e a necessidade me levaram a isso. Porque uma coisa que sempre me incomodou foi ficar fazendo trabalho manual. Então, pegar uma folha e ficar digitando ela. Fazer o mesmo tipo de lançamento, por exemplo, no SAP, 20 vezes no dia. Tem formas de fazer isso mais fácil. E a minha revolta sempre foi, eu não quero ficar fazendo esse manual. Vou procurar um jeito de você fazer. Sabe que eu me desenvolvi muito no Excel por conta disso também. Nas empresas onde eu trabalhava,
tudo que eu pude tirar do manual ou tirar da máquina de escrever, por exemplo, que nem teve um lugar que o cheque era feito manual. Eram zilhões de cheque. Eu falei assim, gente, vamos botar isso no Excel, botar numa impressorinha, vamos fazer a cópia de cheque, né, na época. E fora outros documentos, assim, eu digitalizava tudo. Tudo que eu podia, eu tirava do manual. Eu ensinei o pessoal do trabalho e hoje praticamente todo mundo usa, é mala direta do Word. Que ninguém sabe usar. Eu também não. Me conte. Você cria um documento padrão no Word. Então, por exemplo, quero mandar... Tipo, a RD Station, esquece a RD Station, é isso? Não esquece, mas, isso. assim, ela tem algumas limitações. Mas, por exemplo, você escreve uma carta onde você precisa alterar o nome e o endereço da pessoa. Ou vai fazer um contrato que precisa alterar CPF, nome, eu acho que eu já fiz básicas. isso, puxando do Excel. Você tem a informação no Excel, conecta com o Word e ele cria ali todos os documentos para você. De uma vez, isso eu já fiz. Isso já é antigo. Esse eu já conhecia. É uma ferramenta super... Eu imaginei que fazia mala direta, assim, mas já disparava a mensagem. O e-mail. Dá para fazer no Excel. Nossa, então o negócio tá bom. Dá para criar O Excel ele tem uma possibilidade de criar links. Então, você consegue abrir uma conversa do WhatsApp através do Excel. Entendi. Um link. Porque o começo do link é padrão, você coloca o número do telefone e você não precisa mais salvar o contato daquela pessoa para mandar uma mensagem. Caramba! Você usa o Excel Web e clica no link e vai abrir a possibilidade de você mandar a mensagem e a conversa. Eu acho que a gente tinha que ficar mais umas 10 horas conversando, Paula. Vamos Porque voltar. tem muita coisa Sim. que é possível e que... né, eu que sou... Né, eu uso muito pouco, não consigo nem me lembrar e nem saber o que é possível. Eu acho que a gente precisa de uma conversa nova para a gente conseguir terminar. Segundo, o Paulo que, né, eu te chamo de rei do Excel, você sabe disso. Para mim, você é o mestre do Excel e você sabe muito. O mestre do Excel hoje quer chegar aonde? Eu quero chegar num nível de compartilhar o máximo do que eu sei. Eu acho que quando a gente sabe muito de uma coisa, a gente tem que dividir isso. Você me falou isso, você me deu uma chacoalhada esses dias, né, no WhatsApp. Sim. Que a gente imagina que é óbvio, né? E o óbvio pra gente não é óbvio. Precisa ser dito. E não é, né? Isso tudo que você me disse agora eu não sabia. E para você, com certeza, é muito óbvio. Sim, mas é porque é a minha bolha também, né? Eu estudo isso todo dia. E, assim como é criação de marca, de marketing para você. Você sabe tudo. Tá no meu dia a dia. Tá no seu dia a dia. Né? E quando a gente começa a pensar um pouquinho fora do que a gente vive, a gente vê que o outro não sabe aquilo que a gente sabe. Não. E que a gente precisa, de uma certa forma, passar aquilo para frente. Né? A questão de tentar deixar um legado, de tentar deixar uma marca. Né? Como você é especialista em marca pessoal, né? E a gente tentar deixar esse registro. Né? De aquilo que me foi dado por um colega há 15 anos atrás, hoje eu posso ajudar uma outra pessoa. Não, uma, né? Várias. Né? Exatamente. Com as redes sociais, você consegue chegar em muito mais pessoas. Né? Não, é muito bacana a sua trajetória, porque 15 anos olhando para uma única ferramenta e extraindo dela tanta coisa, é muito legal. Sim. É muito. E imaginando, né, do que você ainda pode fazer e ainda você vai construir através de uma única ferramenta. Sim, e é uma ferramenta, não só o Excel, né, mas acho que tudo que você se aprofunda, você aprende um pouquinho mais todo dia. Né? Então, surgem coisas novas, surgem possibilidades novas, né? E a gente conseguir passar, além do básico, né, uma funcionalidade nova é muito legal. Eu imagino que você vai crescer muito ainda, você vai ajudar muita gente, impactar muita gente. Eu quero saber que mensagem você deixa, o que você como é que as pessoas te encontram. Eu sei que quando alguém fala que precisa, eu já recomendo você nos grupos. Isso você já sabe, fala com o Paulo que ele é especialista. Mas como você quer que as pessoas te encontrem? Pelo que você quer que as pessoas te busquem, Paulo?
Difícil. Difícil? Difícil. Ensinar Power BI, ensinar Excel, ensinar a pensar estruturas de planilha. Acho que é mais essa questão do conceito mesmo, sabe, Bia? Sempre que eu vou ensinar alguém, né, ou aprender algo de alguém, eu sempre tento focar no conceito daquilo, né, para que aquilo não sirva como uma receita, né, e sim como uma base para que em cima daquilo eu consiga construir outras coisas. Então, a gente vê muito perfil, muita gente ensinando Excel, ensinando Power BI, ensinando PowerPoint, só que às vezes ensina o rápido, né? Até pelas próprias mídias sociais exigirem Sim. isso, né? Você não consegue mais prender a atenção por tanto tempo das pessoas. E aí acaba sendo um conteúdo muito raso, né? Então, eu posso chegar para você e falar, a fórmula de soma, você escreve igual soma, seleciona o intervalo e pronto. Você vai ter o seu resultado. Você não sabe nem o que é intervalo, Paulo. Entendeu? Você seleciona ali as células e pronto, você vai ter o seu resultado. Só que o que a fórmula faz? Como que você pode usar ela em outros contextos? Que contextos, né? Isso. E isso não dá para explicar num vídeo de 30 segundos, de 1 minuto. Não, não dá. Né? Então, o que eu geralmente tento fazer eu mostro o como fazer, né, ali no Reels, no vídeo, e tento aprofundar um pouco mais na legenda ou tentando fazer isso de uma forma um pouco mais estruturada, né, para que não seja... Tem um professor que fala que é uma dica miojo. Entendi. Né? 3 minutinhos tá pronto. Isso. Ele mata a fome, só que ele não te sustenta. Não sustenta. Né? Não dá. Então, é diferente. Você comer um miojo, você comer uma macarronada. Bem feito. Né? Então, assim, o cuidado com o conteúdo, o cuidado com aquilo que você está levando tem que ser muito grande. Entendi. Acho muito bem. Qual o arroba? Tem site? Tenho. O meu arroba no Instagram é Paulo Resulta, com dois T's. 2 T's e A no final. Né? Tava assistindo o episódio do Borghetti falando do cartório, graças aos cartórios de Cornélio. É verdade. Nossa. Não, e depois ele me escreveu. Passado um mês, gente, o William esteve aqui, daí ele assistiu um episódio. Vizinho de Mauá, inclusive. Vizinho de Mauá. E ele, nossa, ele estava no dia transtornado por causa... Daí depois ele me escreveu na DM do Insta, ele falou assim, Bia, resolveu, deu tudo certo. Falei, que bacana. O mesmo problema que ele tem, eu tenho. Eu tenho 2 irmãos, cada um com sobrenome escrito de um jeito diferente. Com jeito diferente. Puxa vida. Bom, então Paulo Resulta com 2 T's no Instagram. O site é pauloresulta.com.br. Também tem o blog lá linkado ao próprio site. Tá. E o que mais? TikTok também, tudo Paulo Resulta. Tem TikTok? Tem. Você já tá no TikTok? Eu tô atrasadaça. TikTok, YouTube, tudo como Paulo Resulta. Tá bom. Então, ó, procurem. Deu o que pensou aí, fala com ele que ele resolve. Ele vai ajudar a estruturar, vai ajudar a pensar, vai ajudar a construir, né, dados e ajudar a analisar bons dados e para que as pessoas tomem, de fato, melhores decisões. Sim. Ó, muito obrigada por hoje, adorei, convite, foi uma delícia, viu? Adorei. Vamos conversar muito mais. Vários aprendizados e vou sair daqui já com vontade de abrir uma planilha de Excel. Vamos lá. Só para testar o que você falou. Se precisar, me chama. Chamo. Obrigada, um beijo. Obrigado, Bia. Ó, gente, tchau. Foi?